Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Débora, eu sou da área de marketing aqui da TecBiz e estou muito feliz com a participação de todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o Axion e todas as facilidades, né, que o produto veio para trazer para as investigações digitais e também quais são as vantagens, né, da migração do IEF para o Axion. Quem vai apresentar para vocês é o Wilson Cordeiro, ele é aqui um consultor da TecBiz e ele vai ser o apresentador hoje, ele é certificado do produto e vai apresentar tudo para vocês. Eu vou mandar algumas perguntas durante o webinar e depois, no final, se vocês tiverem alguma pergunta para enviar para ele, vocês podem enviar por e-mail, tá? Que aí ele responde depois para vocês as perguntas. Então, a gente vai começar. Seja bem-vindo, Wilson, pode ficar à vontade. Bom dia a todos, meu nome é Wilson, vou falar um pouco sobre a nova ferramenta da Magnet, que é o Axion, que é considerado a evolução do IEF. A intenção do Axion é facilitar a investigação digital como um todo no mercado. A Magnet, sendo uma fabricante muito conhecida no mercado, com um produto que é conhecido e respeitado no mercado, ela aproveitou essa posição privilegiada que ela tem e criou uma ferramenta completa para ajudar em todos os cenários de investigação digital. Quando o IEF foi criado, em 2009, a intenção dele era realmente ser uma ferramenta complementária. Ela veio para ajudar a investigação das outras ferramentas. O Axion, na verdade, agora, ele vem para ser uma ferramenta de frente, para realmente resolver os problemas do mundo da investigação digital. Um pouco sobre o cenário que motivou a criação do Axion. A Magnet percebeu que o mundo estava em constante modificação e que, por causa disso, era necessária uma ferramenta que atendesse aos principais problemas dos investigadores digitais. Então, a Magnet fez uma pesquisa sobre os principais problemas que os investigadores digitais tinham numa situação atual do mercado. Então, ela percebeu que um dos maiores problemas que os investigadores tinham era o tamanho do backlog do caso, ou seja, a quantidade de serviço e a pouca quantidade de tempo que eles tinham para atender tantos casos. Então, a intenção da Magnet, ao criar a ferramenta, foi criar uma ferramenta que acelerasse e facilitasse a investigação, para que, dessa forma, todos fossem capazes de atender às demandas e suas respectivas funções. Ou seja, é uma ferramenta que foca muito em acelerar o serviço do investigador. Ao falar da migração do IEF para o Axion, muita gente pensa sobre o que vamos estar perdendo. Na verdade, você não vai estar perdendo nada, porque o Axion é uma ferramenta completamente nova. Ela é abrangente, flexível e atende todas as demandas que o investigador tem. Mas a Magnet entende que, no mundo atual, é necessário trabalhar em casos antigos. Então, a licença do Axion continuará servindo para abrir o IEF, ou seja, qualquer caso antigo que você tenha, você ainda vai poder trabalhar nele da mesma forma como você trabalha hoje em dia. E novos casos você vai poder abrir no Axion. Então,
a Magnet tem a intenção de ajudar, porque você não precisa passar por uma migração lenta, migrando todos os seus casos um a um. Você vai ter ambas as ferramentas e vai poder trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouco sobre como o Axiom funciona. Eu vou fazer uma parte mais teórica, esse início vai ser um pouco mais teórico, eu vou falar um pouco sobre a ferramenta e sobre suas funcionalidades. Depois eu vou mostrar um pouco a ferramenta, como ela funciona, para vocês verem a tela e estarem familiarizados com a interface. E eu peço que, caso vocês tenham perguntas, vocês vão mandando no chat, por favor, e eu respondo no final, uma a uma, e a gente pode fazer uma troca de conhecimento, respondendo perguntas, e vocês vão mandando as perguntas no chat, por favor. O Axiom é, hoje em dia, a única ferramenta que captura e analisa dados de praticamente todas as fontes de evidências existentes no mercado. Então, o Axiom, ele extrai e analisa dados de celulares, computadores, nuvem e também hoje ele analisa dados de memória RAM. Ou seja, se você tiver o dado de uma imagem de memória de um computador, o Axiom tem uma integração com Volatility, uma ferramenta que já é conhecida no mercado, né? E ele permite, através dessa ferramenta, que você analise dados de memória RAM. Ou seja, o que isso quer dizer? Com uma única ferramenta, você consegue analisar dados de todos os dispositivos móveis de um suspeito ou de um alvo. Eu posso, numa mesma visualização, estar vendo os dados da nuvem, do celular e do computador do suspeito em uma visualização só, o que facilita muito as relações e provar intencionalidade, porque conseguindo ver que, por exemplo, o suspeito tem o mesmo dado em todos os seus dispositivos, isso é uma prova que não é uma coincidência aquele dado, que a pessoa estava fazendo alguma coisa com aquele arquivo ou com aquele dado em específico. Dessa forma, você garante que nada em relação a um caso seja perdido, porque você consegue abrir todas as evidências na mesma ferramenta. O Axiom, ele funciona baseado em dois sistemas diferentes. Ele tem o Process, Axiom Process, que é onde você faz o processamento e aquisição de evidência, e ele tem o Axiom Examine, que é onde você vai fazer a análise de dados. No Axiom Examine, você vai ter múltiplas visualizações de dados. Por exemplo, o explorador de artefatos, que é onde você vai ver toda a informação dividida em categorias e subcategorias, o que acelera muito a análise da evidência, porque você bate o olho e você sabe o que vai estar naquela aba que você está olhando, e você pode procurar por algo específico de forma bem rápida. O Axiom também ele vem resolvendo um problema que muita gente tinha no IEF. Quem utiliza, como vocês utilizam, vão saber, que é o IEF, ele tinha problemas para você descobrir a fonte do dado. Eu conseguia ver o dado, mas eu não sabia de onde aquele dado estava vindo. Então, o Axiom ele tem uma visualização de disco, de sistema de arquivos e de registro do Windows, e ele sempre, quando ele te mostra um dado, ele te mostra a origem daquele dado. Qual é o arquivo que me gerou aquela evidência que eu estou olhando? O que o EF não fazia muito bem. Então, ele realmente começa a se tornar uma ferramenta de análise mais completa, porque eu consigo mostrar a evidência e mostrar todo o caminho que eu percorri para chegar até aquela evidência. O Axiom também permite a exportação de um caso portátil. Um caso portátil, para aqueles que usam o UFED, vão entender como se fosse o UFED Reader, ou seja, eu posso exportar o meu caso para um formato proprietário da Magnet e eu posso abrir sem licença em qualquer máquina, tendo a mesma visualização que eu teria na ferramenta que eu estou usando. Ou seja, é um avanço porque o caso portátil permite não só a colaboração, pois você pode fazer merge, né, juntar dois casos portáteis no mesmo caso, cada um analisando uma parte, assim como no UFED Reader, mas ele também permite que muita gente utilize a interface do Axiom, que é uma interface fácil e que acelera a investigação.
Uma outra funcionalidade do Axiom, que pode fazer muita diferença, é a automatização de algumas tarefas de processamento e aquisição de dados. Hoje em dia, usando o CLI, que é uma interface de comando, como se fosse o prompt de comando do Windows, você pode automatizar algumas tarefas de aquisição e processamento de dados, o que facilita muito para quando as pessoas têm um backlog muito grande, você coloca as evidências numa pasta e dessa forma o Axiom vai pegando aquela evidência, aqueles E01, aqueles arquivos do UFED e vão fazendo o processamento e apresentando para você no Examine de forma automática. Hoje em dia, essa automação ela é feita via linha de comando, mas existe no roadmap da Magnet a ferramenta chama Automate, que vai ser essa mesma funcionalidade de automatização de processo, de aquisição e de processamento, mas com a interface gráfica, o que vai facilitar muito mais a tarefa, pois você não vai precisar ficar entrando com a linha de comando, você vai só selecionar a pasta de forma gráfica e ele vai fazer esse processamento automático. O Axiom e a Magnetic, eles entenderam que nenhuma ferramenta é perfeita, nenhum software forense é definitivo, todos são complementares. Por isso, o Axiom é a ferramenta mais abrangente do mercado, porque ela aceita qualquer aquisição feita pelos produtos mais conhecidos do mercado. Ou seja, eu fiz uma aquisição com Cellebrite, com X-Ray, eu consigo abrir essa extração no Axiom e usá-lo para analisar a evidência. Eu consigo abrir evidências do Incase, do FTK, qualquer aquisição que foi feita, eu consigo fazer uma análise pelo Axiom. Ou seja, além de ser uma ferramenta que faz a extração dos dados, ele também permite que você faça a extração com outro aparelho e que você analise por ele. Por quê? A análise por ele é mais rápida e também o processamento dos dados. Então, é muito útil quando você está, por exemplo, com pressa ou com um caso muito grande, que você utilize o Axiom para acelerar o retorno das informações. Eu mencionei que o Axiom ele facilita a análise e melhora o desempenho do processamento. Grande parte dessa funcionalidade, dessa qualidade que ele tem, vem do fato do processamento ser baseado em artefatos. Artefatos são pequenas porções de dados baseadas em categorias. Então, por exemplo, eu tenho uma categoria de bate-papos. Dentro da categoria de bate-papos, como vocês podem ver na imagem, eu tenho, por exemplo, o Skype, o Google Hangouts. Eu posso selecionar quais tipos de artefatos que eu quero que sejam processados. Ou seja, eu posso processar apenas os dados essenciais para a minha investigação. Isso vai, de certa forma, acelerar tanto minha análise quanto o processamento. Por quê? Eu não vou estar procurando por todos os dados, eu vou estar procurando por algo específico. Então, vamos supor que eu não tenho interesse nos artefatos de sistema operacional. Vamos supor que é um caso que é só conversas mesmo. Eu quero ver só as conversas, mas eu não tenho interesse em sistema operacional. Eu desmarco toda essa categoria de artefatos, o que me permite uma análise mais limpa. Eu não vou ter poluição no dado, eu vou ter só o dado que me interessa. E, além disso, o meu tempo de processamento vai ser menor, porque eu vou estar ignorando uma grande parcela de artefatos. Então, essa funcionalidade, esse processamento baseado em artefatos, melhora muito o desempenho e facilita muito a análise utilizando o Axiom. Uma outra ferramenta, uma outra funcionalidade muito útil do Axiom, que foi criada agora nas novas versões, é o Connections, ou seja, a possibilidade de eu gerar uma análise de vínculo, uma análise de relações entre qualquer artefato. Ou seja, eu posso selecionar uma imagem, uma conversa, um arquivo qualquer, e ele vai me mostrar a relação que aquele item tem com os outros artefatos. Então, por exemplo, na imagem, vocês estão vendo aí a conexão de uma imagem. É um JPEG, e a partir da conexão, que monta um pequeno gráfico com as relações desse arquivo, você pode ver de onde esse arquivo veio, ou seja, ele veio da nuvem do suspeito,
do computador do suspeito e do celular do suspeito. Todos possuíam essa imagem. O caminho que ele estava no computador do suspeito, de onde aquele arquivo originou, ou seja, a URL de onde aquele arquivo foi baixado e por qual programa que ele foi baixado. Ou seja, eu consigo, numa visualização rápida e de forma bem rápida, compreender tudo sobre um artefato. Ou seja, eu tinha só uma imagem, mas agora eu sei de onde aquela imagem veio, como que ela chegou no computador e onde ela existe, além de existir no computador. Então, como o Axiom permite que você inclua dados de computadores, nuvens, celulares, você consegue, numa visualização só, ver se a pessoa tinha esse dado em múltiplas fontes de evidência, o que facilita bastante a análise. Cristiano, outra funcionalidade muito útil no mundo atual é a análise de dados de cloud. Hoje em dia, o mundo está migrando numa velocidade surpreendente para o cloud. Há 2 anos atrás, ninguém sabia ou usava o Google Fotos. Hoje em dia, já é padrão em dispositivos Android e é usado por praticamente 80% dos usuários de Android, do Android 6 para cima. O Google Fotos, como vocês sabem, é aquele aplicativo que você tira uma foto e ele já salva na sua nuvem do Google. Então, nuvem está sendo cada vez mais utilizado no mundo atual. E isso vai continuar crescendo. Por isso que dados de cloud são tão importantes hoje em dia. Uma extração de celular pode vir sem nenhuma foto, porque todas estavam no Google Fotos, mas pode vir com o token de acesso ao cloud. O token de acesso seria como se fosse o usuário e senha da pessoa, onde eu posso, a partir desse token, eu posso acessar a nuvem do suspeito sem que ele seja avisado. Então, o Axiom permite não só que eu acesse esse cloud usando os tokens, mas também que eu possa extrair esses tokens a partir de uma extração. Então, é uma ferramenta muito útil, uma funcionalidade incrível, porque ela me permite o acesso e me dá o acesso a partir de uma extração. Ou seja, eu faço uma extração de um celular e ele vai vir com os tokens utilizados naquele celular para os dados de nuvem. Então, eu consigo, a partir disso, ter uma visão completa do que o usuário estava fazendo com o celular dele, o que eu não teria sem o acesso ao cloud. Uma nova funcionalidade incrível também, que hoje em dia ela ainda está em desenvolvimento para o Brasil, mas já funciona maravilhosamente bem nos países de língua inglesa, é o Magnetic AI, ou seja, Magnetic Inteligência Artificial. É uma funcionalidade que utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina para entender padrões de conversa e para categorizar imagens. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma imagem de uma arma, eu tenho uma imagem de droga. A partir dessa inteligência artificial, o Magnetic pode, de forma automática, descobrir e categorizar para você essa imagem. Então, eu rodo a inteligência artificial, ele analisa minhas imagens e mostra, essas aqui têm relação a armas, essas aqui têm relações a drogas. Então, é uma funcionalidade que acelera e muito a investigação, porque a gente sabe que foto hoje em dia é algo que bate os milhares. Então, se eu tenho 15 mil fotos, rodo um filtro de uma inteligência artificial que vai filtrar essa evidência para 1000, já diminui muito o meu trabalho. É claro que não é perfeito, é claro que você vai ter falsos positivos, mas facilita muito a análise, diminui muito a quantidade de imagens que eu tenho que analisar. E a segunda funcionalidade que eu mencionei, que é entender padrões de conversa. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o Magnetic AI é utilizado para entender e compreender conversas. Ele é usado muito hoje em dia para aliciamento de menores, ou seja, eu faço
extrai o celular de uma pessoa ou o computador de uma pessoa e extrai os chats, conversas e bate-papos dessa pessoa. O Magnet vai de forma automática analisar esses bate-papos e marcar para mim, criar tags, indicando se aquela conversa é ou não uma tentativa de aliciamento de menores. Ou seja, ele vai reconhecer automaticamente para mim os padrões de conversa. Hoje em dia, como eu disse, ele é muito utilizado no aliciamento de menores, mas ele pode ser usado para múltiplos tipos de conversa. Isso depende basicamente dos usuários. O Magnet precisa de dado para criar inteligência, mas, por exemplo, em conversa com um evento que a gente fez sobre o Magnético em Curitiba, eles mostraram o interesse em fazer um reconhecimento automático de conversas de tentativa de suborno, para reconhecer automaticamente tentativas de suborno em bate-papo. A Magnet falou que tudo que eles precisam é do apoio de vocês. Eles vão solicitar alguns dados para que eles consigam, de certa forma, reconhecer esse padrão. Então, o Magnet aí é uma funcionalidade que ainda tem muito a crescer. Hoje em dia ela é usada para pouca coisa, mas o pouco que ela é usado já ajuda demais a análise de um caso. Então, quanto mais a ferramenta for usada e quanto mais a Magnet for solicitada, melhor essa ferramenta vai ficar. Então, é uma ferramenta muito importante porque ela funciona de múltiplas maneiras. Ou seja, eu posso utilizá-la para categorizar imagens e para buscar tipos de conversa, ou seja, padrões de conversa. A Magnet reconheceu que o IEF tinha limitações. Ele foi criado com a intenção de ser realmente uma ferramenta complementar, não a ferramenta principal de um investigador. E esse quadro mostra o quanto o Axiom cresceu em relação ao IEF. Eu não vou falar todas as funcionalidades que acrescentaram por uma questão de tempo. Nós não temos tempo para listar todas elas, mas eu marquei algumas que fazem toda a diferença. Por exemplo, o Magnet AI, a conexão entre relações, o Connections, visualizar a fonte de dados, ou seja, o sistema de arquivos, um banco SQL, o espaço não alocado, uma visualização de disco completa, indexação dos artefatos, ou seja, me permitir uma busca mais rápida. Eu consigo buscar de forma bem mais rápida no Axiom do que eu conseguia no IEF, porque está tudo indexado. Então, toda palavra que eu busco, o retorno é muito rápido, o que não era verdade no IEF. A fonte de dados está sempre conectada, ou seja, eu sempre consigo chegar em como eu cheguei naquela evidência. Por exemplo, eu vejo ali que a pessoa pesquisou sobre drogas. Eu consigo chegar na fonte, onde que está aquele registro mesmo, para eu conseguir apresentar de forma completa a minha evidência. O Axiom também tem aquisição integrada de múltiplas plataformas, smartphones, computador. Eu consigo fazer aquisição de memória RAM com um plugin extra, o Magnetic Acquire RAM, que é grátis. Você pode fazer download, fazer aquisição de memória RAM. Consigo gerar hash de arquivos para que eu consiga provar que minha evidência não foi alterada. Então, o Axiom pegou todas as funcionalidades que fizeram do IEF grande sucesso de mercado que ele foi, e colocaram no Axiom e expandiram essas funcionalidades para que ela aborde uma gama maior de dados e de serviços. Eu consigo fazer muito mais com o Axiom do que eu consigo fazer com o IEF. É realmente uma ferramenta completa. Aqui são alguns dos exemplos de onde o Magnet já foi usado com sucesso e de onde a ferramenta pode ser usada para auxiliar na investigação.
Então, aqui a gente tem casos de corrupção, exploração infantil, que é algo muito importante para a Magnet. O fundador da Magnet era um policial focado nesse tipo de caso, então o Magnet tem um peso muito forte nesse tipo de situação. Então, por isso que o Magnet AI hoje funciona para aliciamento de menores. Foi a primeira funcionalidade que eles quiseram implementar por causa do histórico do criador do produto, né? Ele pediu para essa ser a primeira funcionalidade. Auditorias internas, vazamento de informação. O Axiom, ele é uma ferramenta compreensível e colaborativa. O que eu quero dizer com isso? Ele pode ser usado por qualquer pessoa. Não é preciso um conhecimento técnico muito avançado para se usar o Axiom. Ele tenta, de forma simples, mostrar toda a evidência para você. Então, ele permite que você adicione dados de todas as plataformas e te fornece uma interface fácil de ser utilizada. Pois dessa maneira qualquer pessoa pode chegar e utilizar. O que é importante também para o caso portátil. Por quê? Como o caso portátil pode ir para juízes ou para advogados, é importante que não seja difícil entender os dados. Então, o Axiom, ele sempre tenta, de forma mais manter a informação de forma mais simples possível, para que não haja dificuldade na investigação, para que você não precise ir lá no DISC e ficar olhando bit, olhando dados muito complexos. Ele tenta deixar tudo de forma mais clara possível, até para acelerar a investigação. E, além disso, o Axiom é hoje uma das ferramentas mais atualizadas do mercado. Praticamente todo mês sai uma atualização com funcionalidades novas para o Axiom. É uma ferramenta com um investimento muito grande da fabricante, ou seja, toda semana, praticamente, eles lançam um roadmap falando quais funcionalidades eles pensam em adicionar, o que a gente precisa, o que os clientes estão pedindo, e eles colocam. Então, é uma ferramenta que só tende a crescer e a melhorar. Ela já é impressionante e só tende a crescer e a melhorar. Aqui está voltando. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês da ferramenta em si. Essa é a tela inicial do Process, onde eu vou adicionar algumas evidências para vocês verem. O Process, como eu mencionei, é a ferramenta de processamento e aquisição de dados. Então, aqui, na fonte de evidência, eu tenho computador, dispositivos móveis e nuvem. Em computador, vocês podem ver que eu consigo fazer aquisição de pastas, aquisição de um shadow volume, né, um volume de sombra. Da memória RAM, eu posso fazer análise de dados da memória RAM com integração com o Volatility. Aqui eu vou pegar só para vocês verem meu próprio disco. Ele tem vários tipos de aquisição que eu posso fazer. Mais dados, menos dados, nível de setor que é completo, bit a bit, bem completo. Eu posso também adicionar dados dispositivos móveis. Importante citar que o Axiom, ele não só permite a análise de
dados de celulares, mas também permite a extração desses dados, ou seja, eu posso extrair dados de Androids, iPhones com esse produto. É importante citar que a gente tem tido casos de sucesso com o Process, onde mesmo a Cellebrite não teve sucesso. A gente fez um evento em Curitiba, alguns meses atrás, e a gente deixou uma demo para o IC de Curitiba. A gente teve relatos que eles estavam conseguindo fazer extrações de celulares bloqueados com o Axiom Process, que eles não estavam conseguindo fazer com o Cellebrite. Então, é uma boa ferramenta complementar para extrações de celular, porque o aparelho Motorola bloqueado, ele tem uma grande taxa de sucesso. Então, é uma boa ferramenta para complementar as extrações que o UFED pode, por via de regra, não fazer. E, além disso, como eu mencionei anteriormente, o Process permite que eu abra extrações feitas com o UFED. Então, aqui, eu tenho essa extração que eu fiz de um iPhone 5C com a Cellebrite. Eu fiz com o UFED for PC, uma extração de um iPhone 5C. Eu aponto para o zip que veio daquela extração, seleciono o Open. Ele encontrou uma imagem segmentada. E eu posso ver aqui os segmentos, ou seja, eu peguei uma extração que eu fiz com o UFED Cellebrite e abri com o meu Process. O Process vai fazer agora o processamento do dado e vai me mostrar com sua própria interface. E eu consigo fazer isso para múltiplas fontes de evidência. Eu posso fazer, por exemplo, para X01 do Incase, para arquivos binários que saem do UFED. Então, eu consigo, para múltiplas evidências, carregar esse arquivo no Process e processar ele de forma rápida e me mostrando uma interface diferente da que eu estou acostumado, que pode facilitar muito sua análise. O Process permite que você também inclua alguns dados de pré-processamento para facilitar também sua análise. Então, antes mesmo da evidência ser processada, eu consigo adicionar uma lista de palavras. Palavras-chave, por exemplo, drogas ou qualquer palavra-chave relacionada ao seu caso, que durante o processamento ele vai fazer essa busca e vai retornar esse resultado para mim no exame, que é a ferramenta de análise. Então, facilita bastante, porque eu não preciso esperar, depois que o caso for processado, para rodar uma lista de busca naquela evidência. Eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Ele permite também que eu adicione valores hash. Isso pode ser HIST, pode ser NIST, pode ser a foto DNA da Microsoft, pode ser o CAID, o VIC, que são aqueles projetos de pedofilia da polícia americana e britânica. Então, a partir dessas bases de dados de hash, ele já categoriza imagens e vídeos de forma automaticamente para mim. Ou no caso do NIST, eu adiciono um conjunto de hashes para ele ignorar, ou seja, programas padrão, por exemplo, Windows, Adobe, que ele reconhece como padrão, a partir dessa biblioteca de dados, ele vai ignorar esses dados. O que, de novo, retira lixo da minha investigação. E uma funcionalidade essencial no mundo de hoje e que poucas ferramentas têm é o localizador dinâmico de aplicativos. Como que isso funciona? A Magnetic entende que existem milhões de aplicativos. Por exemplo, aplicativo de bate-papo. Existem milhões no mercado hoje em dia. E é impossível para uma única ferramenta possuir todos. Por quê? Cada país tem o seu. Por exemplo, o Brasil tem alguns que a China não tem. E vice-versa. Dessa maneira, o que o Axiom criou? Ele criou uma funcionalidade que analisa padrões de bancos de dados, principalmente bancos de dados SQLite de aplicativos. E mesmo que esse aplicativo não seja suportado diretamente pela ferramenta, ele vai reconhecer esse banco e vai criar um artefato customizado para você. Ou seja, ele vai falar, olha, eu não sei qual aplicativo é esse, mas ele é um bate-papo e essas são as conversas. Então, no dia de hoje, com a quantidade de aplicativos que a gente tem, é uma ferramenta essencial, porque nem sempre o suspeito vai usar uma das ferramentas mais usadas no mercado. Ele pode usar qualquer ferramenta.
E com esse localizador dinâmico de aplicativos, mesmo que a ferramenta não seja suportada por padrão, ele vai encontrar essa evidência, esse artefato, e vai mostrar para você esse dado de forma clara. E é importante citar que os artefatos podem ser criados e compartilhados. A Magnet tem no site dela o Exchange Artifacts, que são a troca de artefatos. Você pode criar um artefato usando uma linguagem de programação e publicar lá, para que todo mundo tenha acesso a esse artefato. Ou seja, além dele automaticamente achar esse artefato, ele permite que outras pessoas criem artefatos para ele. Ou seja, é muito raro um artefato que não seja reconhecido pelo Magnet. Eu mencionei para vocês que ele funciona baseado em artefatos, e esses são os artefatos. Como vocês podem ver, são categorias e subcategorias. Então, eu tenho, por exemplo, dados de armazenamento em nuvem. Eu quero procurar qual armazenamento em nuvem específico. A Dropbox, Google Drive, OneDrive. Ou eu não quero dados de armazenamento em nuvem, eu não estou interessado nisso, nessa investigação. Vamos supor que é um computador antigo, a pessoa não usa nuvem, eu posso simplesmente desmarcar esse dado para que não haja poluição na minha evidência e para que o processamento não demore tanto. Então, o artefato é muito útil porque ele, além de permitir que você praticamente limpe sua evidência, deixe apenas o necessário, ele também melhora muito o processamento da evidência. Porque se eu não estou procurando por todos os dados, se eu estou procurando por algo específico, é bem mais rápido do que eu ter que analisar toda a evidência e categorizar todos os dados. Então, é um grande diferencial da ferramenta que vocês vão ver que faz a diferença também na análise. Um pouco da visualização dos artefatos móveis, ele separa por artefatos de computador, móveis, nuvem e de memória RAM, para que você possa escolher, para que você não fique preso a um perfil. Então, eu posso, para computador, eu não estou interessado em armazenamento em nuvem, mas para celular, eu estou. E eu consigo também salvar perfis e exportar perfis e importar perfis. Ou seja, eu posso criar um perfil, por exemplo, caso de pedofilia. São esses dados que me interessam. Eu posso vir aqui e, dependendo do caso, eu importo esse perfil e essa seleção já vai estar pronta para você. Então, é muito útil. E vocês podem, por exemplo, compartilhar perfis, por exemplo, dentro de uma delegacia ou entre delegacias, criar perfis, por exemplo, o perfil do caso de pedofilia. Esses são os dados importantes. E compartilhar para que a pessoa não tenha que ficar vindo aqui, aí selecionando manualmente cada artefato que seja importante para ela. Sobre o Process, é basicamente isso. Ele é uma ferramenta, como eu disse, muito útil, que permite não só o processamento, mas também a aquisição de evidências e permite processamento de evidências de outros fabricantes, permitindo a seleção de artefatos. Agora eu vou mostrar um pouco do Examine, que é a ferramenta de análise. A primeira tela, quando você abre um caso, é o painel de resumo do caso, onde você tem as informações mais relevantes do caso. Por exemplo, número do caso, quais evidências estão adicionadas nesse caso. Eu posso, direto do meu painel de resumo do caso, abrir o arquivo de log. Porque muitas vezes, quando a gente está fornecendo suporte, ou a fabricante está fornecendo suporte, a gente pede, você pode passar o arquivo do log para eu ver o que está acontecendo, e ele é sempre meio difícil de achar, né? A gente tem que ficar passando caminho, você tem que procurar. Aqui não, eu já posso vir direto e abrir o arquivo de log para ser enviado para um caso de suporte ou até para você ver os trabalhos executados. Além disso, ele me mostra um resumo da evidência, ou seja, que tipo de dado que eu estou tendo. Eu tenho mídia, sistema operacional, bate-papo e o número desses dados de forma bem simples. E como eu disse, utilizando o Magnetic AI, ele me permite categorizar bate-papos e categorizar imagens. Eu vou mostrar para vocês um pouco depois das imagens categorizadas.
Só para vocês terem ideia de como que funciona, né, de quão boa a ferramenta é, se houvesse senhas e tokens de nuvem, como eu mencionei, estaria aqui, você copiaria a senha ou o token e usaria no Process para fazer uma aquisição de dados de nuvem. Então, assim que você faz a extração, ele já te mostra de cara se eu tenho esse dado de nuvem complementar para ser imputado também como uma imagem extra. A visualização de artefatos é o grande diferencial do Axiom. Ele permite que eu, de forma rápida, chegue a uma evidência que eu precise. Por exemplo, eu estou interessado em bate-papos. Eu abro a aba de bate-papos e ele vai me mostrar subcategorias. Eu quero mensagem do WhatsApp. Então, eu posso vir aqui e ver as mensagens do WhatsApp. Agora, vamos supor que eu quero dados do sistema operacional, que são sempre difíceis de encontrar. O Axiom ele já mostra de cara para mim esses dados. Então, aqui eu tenho, por exemplo, os dispositivos USBs conectados a uma máquina. Então, aqui ele já lista para mim, eu não preciso ir no registro do Windows para achar essa informação. Então, o grande segredo do Axiom e o porquê que ele acelera a investigação tanto é exatamente essa visualização em categorias. E também a visualização que ele permite a partir de filtros. Eu consigo aplicar filtro em praticamente toda a ferramenta. Então, por exemplo, eu estou aqui vendo notas dicionário do usuário do iOS, ou seja, todas as palavras digitadas pela pessoa no iOS. E eu quero ver uma palavra específica. Eu posso vir numa coluna e filtrar diretamente naquela coluna. Ele vai me mostrar aquela palavra, aplicando um filtro diretamente numa coluna. E eu tenho também filtros mais amplos, por exemplo, filtros de marcação. Essas marcações, em inglês, por exemplo, evidências relacionadas a armas, conteúdos relacionados à arma, foram criadas automaticamente pela categorização de imagens. Se eu selecionar, ele vai mostrar as imagens que foram categorizadas automaticamente. Então, aqui você pode ver que a inteligência artificial, de forma automática, já pegou para mim algumas imagens relevantes relacionadas à arma. Evidentemente, vão haver alguns falsos positivos. Por exemplo, essa imagem tem uma arma, mas ela não é relevante. Mas ela atende ao pré-requisito, que é ter uma arma. Então, de 130 mil imagens, eu fui para 12, o que facilita muito minha análise, porque ele, de forma automática, já reconhece para mim. Uma outra funcionalidade muito importante do Examine são as visualizações. Dependendo da visualização que eu seleciono, a forma como eu vejo o dado muda. Então, por exemplo, se eu quero ver visualização de conversas, eu estou interessado só em conversas. Ele vai filtrar para mim o dado só de itens relacionados à conversa. Então, por exemplo, aqui ele já buscou para mim bate-papo e rede social, e eu quero ver, por exemplo, mensagens de WhatsApp. Então, aqui ele já separa para mim em conversas, de forma que fique fácil a visualização. Então, aqui eu seleciono uma conversa, no caso aqui, uma conversa entre 3 pessoas, e eu consigo ver a conversa numa visualização bem mais amigável do que das outras ferramentas. É basicamente como se eu estivesse vendo na tela do WhatsApp, propriamente dita. Então, os filtros e as visualizações permitem que eu ache evidências de forma muito mais simples e muito mais rápida. Então, aqui vocês podem ver que a conversa, né, ela vem de forma bem simples,
como se fosse realmente no WhatsApp, o que facilita muito a pesquisa, porque eu consigo... eu já estou familiarizado com essa visualização, então é fácil para mim entender, não é aquela bagunça de uma mensagem de um lado, uma mensagem do outro. Então é bem mais fácil para entender o dado como um todo. Eu posso filtrar também por perfis, eu posso criar perfis de usuários, ou seja, esse identificador aqui é dessa pessoa, e consigo aplicar filtros em cima desse perfil. O que facilita bastante para eu identificar um suspeito. Eu posso, por exemplo, criar um perfil para cada suspeito, relacionando todos os identificadores dele, por exemplo, todos os e-mails relacionados àquele perfil, todos os números de telefone relacionados àquele usuário, o que me permite, de certa forma, achar dados sobre uma pessoa só, se eu tiver múltiplas pessoas numa evidência. O Action também tem, de forma nativa, uma visualização de linha de tempo, o que o IEF, você precisava de uma ferramenta à parte, né, para conseguir ter essa visualização. Então, aqui eu consigo ver em linha de tempo, né, os dados, consigo ver a aba de detalhes, ou seja, os detalhes sobre cada um desses picos, né, quais são os dados que foram usados naquele momento, o que facilita bastante a pesquisa e também facilita você entender o histórico de utilização daquele aparelho. Eu posso limpar os filtros todos de uma vez, o que facilita bastante caso eu crie múltiplos filtros, né? Eu consigo, de forma automática, já limpar esses filtros. Uma outra funcionalidade que eu mencionei e que é muito interessante é o Connections. O Connections ele permite que você, a partir de um dado, você visualize as conexões entre aquele dado. Então, aqui eu quero ver as conexões desse arquivo, Customer Data. Então, aqui eu tenho que esse Customer Data foi aberto no Excel, ele veio de um pendrive, ele compartilha o caminho com esse E, que provavelmente é um pendrive. Eu posso clicar num nodo do grafo, né, e expandir. E o que é interessante? Por exemplo, eu tenho aqui esse E, Customer Data, que é um arquivo E, ele estava em outro disco. E aqui a gente pode ver que era um pendrive. E eu estou interessado em saber quais outros dados estavam naquele pendrive. O que mais veio daquele pendrive e foi aberto nesse computador? Clicando no identificador do pendrive, que é o MyUSB, eu consigo ver todos os arquivos que vieram daquele pendrive. Então, se é um arquivo suspeito, eu posso ver quais outros arquivos também podem ser suspeitos. Então, aqui eu tenho Customer Data. Aí eu tenho Account Numbers no mesmo pendrive. Eu posso vir e tentar ver sobre o que esse arquivo é, para ver se ele tem alguma relação com o dado que eu estava olhando. Essa relação de quais dispositivos, quais arquivos foram abertos de um pendrive, é extremamente difícil de se montar sem usar esse Connections. É praticamente impossível com algumas outras ferramentas que são consideradas padrões no mercado, chegar nesse dado de forma tão simples, apenas clicando em bolinhas. Então, Conexões é realmente uma ferramenta impressionante, porque ela acelera muito a minha investigação e mostra de forma visual um dado que muitas vezes é difícil para algumas pessoas não técnicas entenderem. Então, aqui eu tenho um pendrive e quais arquivos vieram daquele pendrive de forma gráfica, o que é extremamente fácil para alguém entender. Um outro exemplo do que eu posso fazer com Connections é, por exemplo, eu tenho uma conta do Skype e eu quero ver as conexões relacionadas àquela conta do Skype.
Então, aqui eu tenho o perfil do Skype de uma pessoa, o endereço de IP que aquela pessoa se conectou nessa conta, ou seja, a partir desse endereço de IP, eu posso, por exemplo, oficiar um operador e descobrir de onde aquela pessoa estava acessando o Skype, o que é incrível. E vocês podem ver que foi de forma rápida, eu só identifiquei o perfil da pessoa e criei as conexões com ele. Aqui eu consigo ver que a pessoa, esse Skype, tem relações com a Mônica, com o Jorge, que são outros perfis que eu tenho criado nesse caso, e consigo também ver que existe o identificador em comum, ou seja, o nome Isaiah Deshner é usado em outras contas. Eu clico e vejo que o Isaiah Deshner ele é usado em vários outros perfis. Por exemplo, ele tem uma conta do Gmail, ele tem uma conta no YouTube com o mesmo nome. Eu posso ver que o Isaiah Deshner trocou um arquivo por e-mail com a Mônica. Eu quero saber qual arquivo é esse. Eu posso clicar, vir em detalhes e ver a imagem. Então, de forma fácil, eu cheguei no IP que a pessoa utilizou para entrar na conta do Skype, quais perfis a pessoa tem com esse mesmo nome, ou seja, se a pessoa criou um perfil falso com o nome, por exemplo, Jorge, eu posso criar a conexão desse Jorge e ver se a pessoa criou esse perfil Jorge em qualquer outra ferramenta, ou seja, que ele mostrou que ele criou no YouTube, no Gmail, que compartilha esse mesmo nome. E a partir disso eu cheguei no arquivo que ele trocou com uma Mônica e consegui ver esse arquivo de forma bem simples. Por fim, eu só vou dar uma passada para vocês na visualização de registro que o Action permite e na visualização do sistema de arquivos que ele permite também. Então, eu consigo de forma simples chegar na fonte de um dado. Então, aqui ele, por exemplo, está me mostrando que a fonte de dado é um banco de dados. Então, de forma bem simples, eu consigo chegar em evidências importantes de forma rápida. Bem, gente, era só isso que eu queria mostrar para vocês mesmo, só um pouco de overview da ferramenta. E agora eu vou responder algumas das perguntas que chegaram no chat, e se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu peço que vocês mandem no chat para que eu possa responder. Bom, eu vou falando para você aqui, Wilson, as perguntas, e eu acho que é interessante a gente falar para todo mundo escutar, porque aí pode ser que seja a dúvida de mais pessoas também. O Alberto, ele perguntou, se possível, ele queria saber se o Axiom provê um API para scripts do usuário. Ele permite que você crie artefatos, né? Então ele tem essa API, esse tipo de API, mas uma API para que você mexa diretamente com a ferramenta, ele vai ter só o CLI mesmo, que é para automatizar tarefas de processamento e aquisição de evidência. Mas se uma API for algo que interesse, a gente pode conversar com a fabricante, eu tenho certeza que eles disponibilizam algo rapidamente para atender sua demanda. Eu não sei bem qual é a sua demanda, mas ele tem algumas APIs já que a gente pode conectar, mas é bem limitado ainda o que você pode fazer via APIs. Bom, duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Eles querem saber se o Axiom vai abrir extrações do UFED e a mesma coisa, também abre o UFED. Sim, o Process vai conseguir abrir evidências do UFED, do X-Ray, de praticamente todas as grandes fabricantes do mercado, de forma bem simples. Basta você vir em dispositivos móveis, selecionar o tipo de dispositivo e adicionar a imagem. Então, aqui eu tenho algumas extrações que eu fiz no próprio UFED.
Basta eu, por exemplo, apontar para o binário que foi gerado naquela extração ou para um zip que foi gerado naquela extração. E ele vai abrir para mim a extração do UFED de forma automática, sem que eu precise fazer nada. E ele também permite a extração de dispositivos móveis, como eu mencionei, né? Que para alguns dispositivos, principalmente da Motorola, ele tem tido um sucesso maior do que a Cellebrite. A próxima pergunta foi do Danilo. Ele quer saber... Só um minutinho, porque está atualizando aqui. Ele quer saber para imagens... Ele falou que já sabia que abria, e ele quer saber que falasse sobre o relatório. Eu vou mostrar para vocês um relatório rapidamente aqui. Vou usar o perfil do Isaí aqui só para limitar o número de dados para ser um pouco mais rápido. Ele tem múltiplos tipos de relatório. Ele tem o caso portátil, HTML, PDF, e eu posso selecionar qual tipo de dado que eu quero, por exemplo, que seja exportado. Então, aqui vamos supor que eu quero só os itens com marcação e eu quero um relatório detalhado, ou seja, que não esteja em alto nível, que só liste para minha evidência. Eu quero ver realmente os itens. Eu crio, ele vai mostrar para mim que está criando. No formato proprietário também abre o relatório do UFED? No formato FDR você está falando, né? Se eu exportar ou fizer um relatório com o UFED e tentar abrir o relatório. Não, ele só vai aceitar a evidência mesmo, ou seja, o arquivo binário, o arquivo zip, não o arquivo FDR. Tem uma outra pergunta aqui do Wilfred também, que ele gostaria de saber se a decodificação é feita apenas uma vez, permitindo reabrir o projeto sem precisar redecodificar, como infelizmente é o Physics Analyzer. Sim, uma vez que você processa o caso no Examine, ele é extremamente rápido de abrir. Assim que eu acabar de exportar esse relatório, eu posso mostrar para vocês. Vocês viram que esse caso em questão tem múltiplas evidências, tem 2 celulares, um dado de 3 celulares e 2 dados de computador, um de pendrive e um de máquina. E eu vou abrir ele para vocês vão ver quão rápido é para abrir depois que o caso já foi processado. Aqui só para dar uma visualização rápida no relatório para vocês, está gerando ainda. Só esperar ele acabar de gerar aqui, que eu mostro para vocês o relatório e depois mostro quão rápido é abrir o caso. Ele não toma nenhum reprocessamento, é bem rápido mesmo para abrir o caso. O sistema possui algum reader como o UFED? Sim, quando eu exporto um caso portátil, aqui ele não vai dar porque ele já está criando ele vai com um batchzinho que quando eu executo esse batch, ele vai abrir o Examine para mim. Ele vai abrir essa mesma visualização que você está vendo, só que, claro, com menos funcionalidades. Ele não vai me permitir, por exemplo, categorização de imagens no caso portátil, só no caso principal com a licença. Mas você vai ter essa mesma visualização. É o mesmo exame, só que sem algumas funcionalidades, mas a visualização é a mesma. Vamos para a próxima pergunta, que é um outro assunto. Ele queria saber, o Alberto, se funciona para conversas em português. É configurável? O Magnetic AI, ele ainda não funciona para conversas em português, mas, como eu mencionei, ele depende só dos clientes brasileiros. Assim que a gente conseguir um acordo com vocês, de vocês disponibilizarem dados para a Magnet, a Magnet pode criar a funcionalidade já está pronta, ela só precisa do dado. Então, a gente compartilhando o dado, eu creio, assim, a fabricante vai ter que me ajudar nisso aí, mas eu acredito que dentro
de um mês, assim que a gente passar a informação, eles já consigam entregar, pelo menos na fase beta, essa funcionalidade para qualquer tipo de conversa que você queira. Porque quando já está pronto, é muito rápido para adicionar um dado. Ele só precisa realmente do dado em si. Tem uma pergunta do Lécio. Ele queria saber se o AI tem problemas de falso negativo. Assim, toda ferramenta de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina corre o risco de ter falsos positivos e falsos negativos. Isso aí, infelizmente, é a realidade da tecnologia. Então, sim, pode ocorrer, mas é bem raro. Existe um double check, né, que a ferramenta faz para validar se ela não está deixando nada passar, mas sim, pode ocorrer. Tem uma outra pergunta aqui que o Danilo fez com relação. Quando se fala em AI, no que concerne, qual é o contexto de mensagens de texto, acaso faz uso de algoritmo de linguagem natural? Bem, eu não sei bem como é implementado, né, o Magnetic AI. Acho que aí a gente vai ter que conversar um pouco com o fabricante, mas eu suponho que seja apresentado uma base de conversas, né? Ele, a partir dessa base de conversas, ele reconhece os padrões de conversa usando uma rede neural, eu suponho, para entender essa conversa, e a partir dessa conversa ele analisa as outras e categoriza para você se é ou não. Mas como é implementado, se utiliza linguagem natural ou não, como que é feito, infelizmente vai ter que ser com a fabricante mesmo, essa informação eu não possuo. Eu vou mostrar para vocês o relatório aqui rapidamente, que eu acabei de ver que concluiu. Então, ele gera uma pasta com o HTML, né, com os itens separados. Eu dou 2 cliques no HTML. E ele vai mostrar para mim aqui um relatório bem simples. Eu tenho aqui a página de título, visão geral do caso, e separado por categorias, ou seja, resultados refinados. O que estava marcado? Imagens, quais imagens que estavam marcadas? Então, é um relatório bem simples, mas o que é importante falar sobre o relatório é que no evento que a gente fez apresentando o Magnet para algumas pessoas, muitas pessoas, principalmente no evento em Curitiba, reclamaram dos relatórios, em geral, das ferramentas forenses. E a Magnet está disposta a ouvir sobre isso. Ela espera que vocês passem para ela o que vocês precisam no relatório. Ela está disposta a ouvir e a mudar os relatórios para atender a vocês. Então, a gente espera ouvir de vocês o que vocês acham da ferramenta para que ela continue a melhorar, principalmente nesse quesito de relatório, que a gente ouviu muita reclamação sobre os relatórios das ferramentas forenses. Então, a gente espera que vocês deem um retorno para a gente sobre o que a gente pode melhorar na ferramenta. O relatório ele é editável? Em HTML, sim. Em PDF, só com ferramentas de edição de PDF. O formato proprietário, não. Qual que é a melhor maneira de compartilhar relatórios e agregar dados para o gestor da investigação? Sem dúvida, a geração de caso portátil. Quando eu crio um caso portátil, eu consigo passar ele, né, para múltiplas pessoas e eu posso vir depois e mesclar casos portáteis no menu fácil, ou seja, qualquer tag, qualquer marcação que for feita, a pessoa pode, de forma simples, mesclar esse caso portátil, o que para o gestor é bem mais simples e ele vai ter essa visualização, essa mesma visualização que a gente está tendo, o que facilita bastante a investigação, porque ele não precisa conhecer tanto da ferramenta para conseguir chegar a um dado.
Assim, a Débora me mostrou aqui que seria interessante alguma forma de customização dos relatórios. Sim, é exatamente isso que a gente está pretendendo fazer, dar uma forma fácil de customizar os relatórios. O HTML, com um pouco de conhecimento de HTML, CSS, você consegue alterar ele, mas a gente queria realmente uma coisa mais simples. Mas a gente também precisa que vocês apontem para a gente o que seria mais importante nessa customização, para que a gente consiga liberar de forma mais rápida as maiores necessidades, para depois ir trabalhando para melhorar cada vez mais. Aqui só abrir para vocês o caso portátil. Como eu disse, ele vai criar um batch, o executável do Action Examine e o dado do caso. Eu dou 2 cliques no batch e ele vai abrir para mim o examine com os dados do caso. Eu falei que eu ia fechar o caso, né, para vocês verem como que é que ele abre. Aqui ele já abriu o caso portátil aqui é o caso portátil que eu exportei. Então ele abre na mesma visualização. Deixa eu fechar aqui. Ô, Ana, eu vi que você estava com a mão levantada. Eu vou abrir aqui o seu microfone para você acrescentar alguma coisa que você tem interesse. Então aqui eu tenho o exame e aqui eu tenho um caso. É aquele mesmo caso que a gente estava mostrando. Eu clico. E em questões de segundos, a evidência já está toda aqui para ser analisada. Então, vocês podem ver que não existe um reprocessamento da evidência, é extremamente rápido. Mais alguma dúvida, Débora? Mais alguma dúvida, gente? Eu vou colocar para vocês aqui na tela agora meu contato e o contato do suporte. Eu creio que a Débora vai estar mandando demo da ferramenta para vocês, uma licença de 30 dias, para que vocês usem e conheçam a ferramenta, que foi realmente só uma apresentação rápida das funcionalidades mais interessantes e mais novas, mas a ferramenta é extremamente poderosa e extremamente útil no dia a dia, como vocês vão poder ver. E aí tem meu e-mail, meu telefone e o contato também do suporte da TechBiz, que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, que a gente vai resolver os problemas o mais rápido possível para vocês. Bom, gente, hoje eu vou mandar para vocês ainda, né, a licença, porque todo mundo que participou, a gente vai mandar a licença demo para vocês, para que vocês podem mexer um pouquinho, ver como é que funciona na prática aí. A gente tentou mostrar aqui de forma rápida todas as funcionalidades, os benefícios, né, que o Axiom traz para vocês. E, claro, a gente está sempre aberto, pode mandar para o Wilson, ele está aberto para responder. Assim que ele conseguir, ele vai responder para vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar para eles. Eu vou mandar hoje para vocês ainda a licença. Aí tem o passo a passo, né, de como que vai ser feito. Tem uma pergunta aqui, Wilson, perguntando se a licença demo ela é full pelo período de teste. Sim, a licença é full, você vai ter acesso ao Axiom Computer, smartphone e cloud por 30 dias.
Isso, mas é importante lembrar que essa licença que eu vou enviar hoje, vocês têm que fazer. Tem que fazer a. Vocês precisam Vocês fazer a ativação até o fim de semana. A licença ela é renovada todo domingo, ela é gerada uma nova licença. Então vocês precisam ativar dentro do período de uma semana, porque senão vocês perdem esse período e é gerada uma nova e a sua perde validade. Isso, exatamente. Me completou o Wilson. Se vocês tentarem ativar ela depois do domingo, vocês não vão conseguir, daí vocês podem enviar um e-mail, né, para o Wilson pedindo, ou até para mim, solicitando uma nova licença que eu envio. Mas ela precisa ser ativada até domingo e ela tem a duração de 30 dias. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Muito E obrigado, gente.